Mateus, me responde uma pergunta. Eu recebi essa pergunta de um ouvinte nosso. Por que cada religião tem uma nomenclatura? Um é pastor, o outro é reverendo, o outro é padre. Isso é por quê? Para um não querer usar o termo do outro? Por que é isso? E já emenda, por que padre não pode casar? Olha, é o seguinte. Na verdade, não existe muito bem um título. É mais uma forma de chamar. Então, o que nós temos seria, no cristianismo, a mesma figura que tem em outras religiões, que é a figura do sacerdote. Ou seja, existe uma pessoa que tem a função social de lidar apenas com a religião. Então, de ensinar, de fazer os ritos, etc, etc. Como você chama isso no cristianismo, surgiu rapidamente a ideia de que você tem uma relação filial com a pessoa que te orienta na fé. É como se você fosse um filho na fé dessa pessoa. Paulo, nas cartas dele, às vezes chamava meu querido filho em Cristo, ou João mandava uma carta e chamava de meus filhinhos, nessa questão de uma pessoa que te ensina como se fosse um pai ensinando uma criança. E é por isso que, por exemplo, o termo padre em português parece um substantivo, mas simplesmente significa pai. É o padre do espanhol. Padre em espanhol é pai? Padre em espanhol é pai e você já... Então, e em inglês, se você chama um sacerdote em inglês, você chama father. É pai. Só em português que a gente meio que substantivou o padre. É coisa brasileira. Era para ser só pai. Meu pai espiritual. E aí você tem alguns títulos, né? Então, por exemplo, Monsenhor é um título que a Igreja Católica tinha, que uns padres específicos ganhavam esse título. Reverendo, por exemplo, também transformar em substantivo o que era como o pronome de tratamento, o reverendíssimo padre. Aí você transformou o reverendíssimo em reverendo. O evangélico, ele pega um outro termo que também é da Bíblia, que é o termo pastor, no sentido de aquele que pastoreia as ovelhas. Porque também tem nas cartas de Paulo, por exemplo, falando sobre os bispos, falando assim, aqueles que cuidam do seu rebanho. Porque lembrando que Israel era uma comunidade muito pastoril, Sim. Então você tem muitas essas figuras de linguagem. Então, Paulo já mencionou isso. Jesus é o bom pastor, vocês são minhas ovelhas, etc. Então tudo vem dessas figuras de linguagem daquele que toma conta. O pai toma conta dos filhos, o pastor toma conta das ovelhas. Então vem dessa figura de linguagem. É menos um título e mais uma relação. Perfeito. Entendi. Vem daí. Mas você me perguntou por que padre não pode casar. Que eu acho errado. E olha que, como católico, você tem até direito de achar errado. Como é que o padre pode me aconselhar se ele não sabe ou não vive os problemas que eu estou vivendo? Isso não entra na minha cabeça. Você sabe que tem uma passagem de Paulo que ele fala como é que um bispo deveria se comportar. E lá ele está falando, tem que ser honesto, tem que ser trabalhador, tem que ser... E tem uma hora que ele fala assim, tem que ser esposo de uma mulher só e tem que educar bem os filhos. Porque ele fala assim, como que alguém que não cuida bem da sua própria casa pode cuidar da igreja de Deus? Perfeito. Então, no início, tem o famoso episódio, por exemplo, de Jesus curando a sogra de Pedro, o que indica que Pedro era casado. Também tem outras horas nas epístolas que Paulo fala, e a gente não, quando viaja, não leva, tipo assim, a nossa companheira. Então, na igreja primitiva, era bem provável que, sim, os sacerdotes se casavam. Que nem eu te falei, a igreja ortodoxa, que é a igreja lá do Oriente, os padres podem casar só a partir do nível de bispo para cima que não, porque eles se dedicam mais integralmente, digamos assim. Agora, surgiu por dois motivos essa questão do sacerdote não dever se casar. Sim. Tem uma passagem no Evangelho que Jesus diz que algumas pessoas
se dedicam tanto ao reino de Deus que a Bíblia fala, se tornam eunucos em prol do reino de Deus. Ou seja, você deixa parte de coisas que você normalmente faria na sua vida Pra e que se são justas dedicar e que são legítimas, exclusivamente ao Senhor. porque Deus ocupa tanto espaço na sua vida e a relação tão primária na sua vida que você se dedica a isso em detrimento Você de vai outras deixar formas de lado e tá errado isso. de relação. Ok. Então, Tá certo. Jesus mesmo disse isso, e também nas cartas de Paulo, ele está falando sobre casamento, e ele fala com bons olhos aqueles que escolhem não se casar deliberadamente. Então, não como uma imposição, mas como Escolha um pessoal. sacrifício pessoal. Então, daí que na Bíblia que vem esse vetor dos sacerdotes não se casarem. Só que, como eu te falei, historicamente, no início eles até se casavam. A igreja começou a incentivar aqueles que quisessem não se casar, que o fizessem de forma sacrificial, mas com o tempo, não casar começou a ser útil para a organização da igreja. Então, era muito mais fácil você dar missões para Solteiros, entre aspas. solteiros, por exemplo. Era muito mais fácil deles terem um desprendimento de tudo que lhes pertencia, colocar em prol da igreja, porque eles não tinham mulher e filhos Isso para que eu sustentar. estou pensando aqui. Tem esse também, né? Tem esse também, O cara herdar E, e não ter para quem deixar e deixar para a igreja. e querendo ou não apenas isso procede? marginalmente, Mas tem essa... mas também essa questão assim, um clero solteiro é muito mais barato do que um clero casado e com filhos. Sim, sim. Porque você precisa suprir mulher e Um filhos. só. Então, Se casar, 3, 4, 5. E eles têm muitas outras preocupações materiais, digamos assim. Mas eu acho que a grande questão foi que houve uma grande problemática no início da Idade Média sobre o estado moral do clero. Houve muitas reclamações, muitos movimentos de reformas interiores na igreja acusando a má conduta moral do clero. E essas questões de relacionamento, em algumas regiões da Europa, de às vezes até poligamia, ou às vezes, enfim, fornicação, etc, etc, a igreja começou a adotar o celibato como política institucional. Vou resolver o problema. Institucional. Então, começou local, às vezes um conjunto de bispos de um local determinava essa regra, etc., até que isso começou a se expandir e virou a oficial geral. E quanto mais a igreja conseguiu se centralizar em poder, a gente falou que o Papa buscou dizer que ele resolvia os problemas e a igreja se institucionalizar, estruturar, você passou a ter um centro de poder capaz de ter essa determinação geral. Mas é engraçado porque a Igreja Católica não define o celibato como um dogma de fé. Então, não é uma coisa que você tem como obrigatória, permanente, eterna e de dogma de fé. É uma decisão pastoral. Então pode, num certo momento, mudar. Os papas sempre disseram, o celibato é a decisão da igreja hoje, nós a defendemos, nós achamos que ela é benéfica, mas é uma questão que pode ser discutida. Não é definitiva. Que pode ser debatida e pode ser que mude. Tanto é que outras igrejas não adotam. Outras igrejas não adotam. Que nem eu falei, as ortodoxas têm essa diferença de hierarquia, e na igreja protestante, e evangélicas que derivam de protestantes, não tem nenhuma restrição, até porque na igreja protestante, você tem uma ideia de que, na verdade, todo cristão é meio que um sacerdote. É o que a gente chama de sacerdócio universal. O pastor é só aquela pessoa que a comunidade encarregou de ser a pessoa que ensina, a pessoa que prega, a pessoa que toma conta. Mas ela não tem nenhuma diferença, assim, ela não tem nenhum sacramento diferente, nenhuma missão diferente de um outro que faz parte do que um outro que faz parte da igreja. Então isso também tira um pouco do peso das restrições. Okay. Então é assim que ficou. Perfeito. Mais uma demandazinha. Me fala sobre o dízimo. O que é o dízimo? Quanto é o dízimo? E onde que está escrito que eu tenho que dar o dízimo? Uma boa pergunta. Uma pergunta que gera... Eu só faço pergunta boa. Que gera muito polêmica. Que geralmente as perguntas são boas mesmo. Como é que surgiu? Então vamos lá. Quando você criou lá no Antigo Testamento
a primeira separação de que vai ter um grupo de pessoas que vai ficar responsável pela demanda religiosa da galera. Então, quando a gente fala... Criou a igreja. Antes do termo cristão, lá nos judeus, quando os judeus separaram uma das tribos, eram várias tribos, uma tribo vai ser a tribo religiosa, que vai cuidar das questões religiosas, vai cuidar dos sacrifícios, do templo, etc. Ficou instituído que essa tribo ia ser sustentada pelas outras tribos para ela poder se dedicar exclusivamente a fazer isso. Então, ela não vai precisar plantar, ela não vai precisar criar animal, etc. Porque como ela vai estar cuidando disso, O tempo dela para e dedicar todo àquilo. mundo precisa que ela fique dedicada a isso, a gente vai garantir o sustento dessas pessoas. Então, no início, era esse sustento, inclusive, em espécie, assim. Era em trigo, era em O que você fazia? carneiro, Você dava era, X. enfim, né? Você dava uma parte da sua colheita, do seu rebanho, para sustentar aquelas Uma pessoas. galinha, 10 ovos. independente Exatamente, do que- exatamente isso. Quando você foi crescendo a civilização e estabilizando, aí teve, por exemplo, templo lá, e as pessoas viviam lá, você levava para o sustento não apenas dessas pessoas, mas também da estrutura do templo, de fornecer o sacrifício, etc. Então foi se institucionalizando e acabou virando também, quando surgiu o dinheiro, né, quando o dinheiro começou a circular em moeda, também entrou dinheiro na parada, lógico. Então, existem trechos no Antigo Testamento que faz parte lá das leis para o povo e das exortações dos profetas que falam, você vai Tá dar escrito lá. vai dar o dízimo, porque você tem que lembrar que eles eram um povo. Então, assim, você tem uma responsabilidade dentro daquele país, que é a mesma coisa dos serviços públicos, digamos assim. Aquilo que aproveita a todos é custeado por todos. Então, daí que surgiu. Então, existem passagens no Antigo Testamento que falam, dentro do contexto dos judeus, dessa sistemática de um sacerdócio hereditário, etc., que aquelas famílias iam ser sustentadas Pelo dízimo das outras. pelo dízimo das outras. Perfeito. Quando a gente tem a igreja cristã, ou seja, a gente, como cristão, tem o novo, mas também pega do antigo. Então, a igreja nasceu com os judeus, então eles tinham essa mentalidade. Mas o que Paulo rapidamente falou nas cartas dele? Olha, aquele que dá, dê com alegria. Dê porque Deus te motivou a dar. Se você sentir que você está fazendo o mesmo princípio que os judeus faziam lá. Então, o que é um dízimo para uma igreja cristã? Não é um custeio de uma classe social exclusiva. A mentalidade é, faço parte de uma comunidade, de uma família na fé. Nós fazemos coisas que aproveitam a todos nós e que nós precisamos, que é o nosso lugar de culto, a estrutura desse lugar de culto, a manutenção, os impostos, os utensílios. Se a igreja tem missão, atividade missionária, se a igreja tem pessoas que trabalham assalariadamente na igreja, né, para ficar em tempo integral, porque essas pessoas não recebem salário, então elas vão ter que ter um trabalho por fora. Então, se você tem a estrutura grande o suficiente para ter pessoas que se dedicam em tempo integral, então o princípio é de que todos devem contribuir. A religião judaico-cristã, digamos assim, foi muito sábia em fazer isso da forma de porcentagem. Pois é, isso que eu ia falar. Porque antigamente, outras culturas, às vezes estabelecia contribuições nominais. E aí tinha gente que não conseguia cumprir um certo valor e era penalizado por causa disso, era excluído de determinadas coisas, etc. Então, o proporcional faz sentido. Tem uma passagem famosa na Bíblia, nas Escrituras, que estão as pessoas trazendo os dízimos para o templo, e Jesus está lá no templo vendo as pessoas fazerem isso, e vem uma senhorinha e despeja 2 pedacinhos de cobre. E Jesus disse, ela deu mais do que todos os outros, porque os outros davam do que sobrava deles. Ela deu do que era essencial para ela. Então, assim, existe essa proporcionalidade. Agora, também Paulo fala muito claramente de que aquele que está em necessidade não vai contribuir
pro comunitário. Ele está em necessidade. Isso A é- prioridade é ele e a família dele. E Paulo disse Paulo, isso. inclusive, a comunidade antes de ser um lugar, antes de ser as coisas físicas, é a comunidade de pessoas. Então, se a comunidade vê que tem um irmão passando necessidade, é responsabilidade da comunidade É o inverso. então. também pensar nisso. Assim, nós não vamos só cuidar da estrutura, nós vamos cuidar desse irmão. Nós temos que ajudar, em primeiro lugar, Ótimo você ter falado quem está isso. passando necessidade. Eu tinha dificuldade de aceitar isso, uma pessoa que não tem, como ela vai dar? E eu tinha na minha cabeça que ela tinha que dar. De jeito nenhum. Ok. Ela não apenas não precisa dar, como a igreja deve se esforçar para ajudá-la ao máximo, e nós devemos cuidar primeiro das pessoas e depois das coisas. Isso Paulo escreveu. Paulo escreveu muito claramente. Temos que ler essas cartas de Paulo. Não deixem de ler as cartas de Paulo.